Dois músicos muito influentes, considerados grandes mitos do black metal, se envolveram em uma série de eventos trágicos que ocasionaram em um desfecho literalmente pesado. Hoje eu vou contar a história de Varg Vikernes e Euronymous. Esse caso envolve uma disputa de quem consegue ser o mais cruel. Essa história se passa na Noruega, país de primeiro mundo, especificamente na década de 90, onde a cena musical do black metal e do heavy metal estava expandindo. Um dos personagens da história de hoje é conhecido no meio musical como Varg Vikernes. Ele nasceu em Bergen, na Noruega, numa família bem estruturada de classe média, com sua mãe trabalhando em uma grande empresa de petróleo, seu pai, um engenheiro eletrônico, um irmão mais velho que seguiu carreira de engenheiro civil. Quando Varg tinha apenas 6 anos de idade, a família se mudou para Bagdá, no Iraque, porque o pai dele estava desenvolvendo um programa de computador para Saddam Hussein. Varg ficou 1 ano com sua família no Iraque, onde estudou em uma escola iraquiana, e foi lá que, segundo ele, tomou consciência das questões raciais. Essa escola onde ele estudava punia as crianças fisicamente, mas Varg não recebia castigos físicos porque ele era branco. Na casa de Varg tinha uma bandeira de suástica e seu pai era fanático pelo nazismo. No entanto, ele não queria que seu filho fosse admirador do nazismo e ele também não estava confortável com atitudes racistas. Varg falou que seu pai era um grande hipócrita. Quanto à mãe, ela morria de medo que seu filho se apaixonasse por uma garota afrodescendente. Os pais de Varg se divorciaram quando ele tinha 12 anos e ele perdeu quase que completamente o contato com seu pai. Na adolescência, ele começou a se interessar no movimento skinhead, apesar de não ter nada parecido onde ele morava. Ele se considerava extrema-direita, nacional-socialista, gostava de armas, gostava dos alemães e odiava os britânicos e americanos. Depois ele começou a se interessar na cena black metal e decidiu que ia aprender a tocar violão e treinou dos 14 aos 17 anos. Daí ele entrou em contato com os membros de uma banda de death metal e pediu uma chance. Ele tocou guitarra com eles por 1 ano e até gravou um EP chamado Carcaça Devorada. Em 1991, ele saiu dessa banda e começou um projeto musical solo de black metal. Em 1 ano, gravou 4 álbuns e isso fez ele ficar conhecido. Ele fazia tudo sozinho nos álbuns, como se fosse uma banda de uma pessoa só. Tudo o que ele usou para gravar esses álbuns era emprestado ou de segunda mão. O microfone era um fone de ouvido. Em uma das músicas, ele teve a participação especial de um novo amigo, conhecido no meio como Euronymous. Essa amizade de Varg com Euronymous começou ali por volta de 1992, quando ele começou a fazer participações na banda de black metal chamada Mayhem, banda ao qual Euronymous fazia parte. Na verdade, ele foi o fundador em 1984 e tocava guitarra. Era uma banda já estabelecida. Esse tal de Euronymous era um cara pioneiro no heavy metal nórdico e também na cena do black metal norueguês. Pelo que eu pesquisei, era muito importante no meio e influenciou bastante a expansão do metal. Ele era dono de uma gravadora chamada Silêncio Mortal e também tinha uma loja de discos chamada Inferno. Ele era um praticante do satanismo e um incentivador da violência e terrorismo de Estado. Então, essa banda ao qual Varg fazia participações, a Mayhem, era uma banda, digamos que excêntrica. Os membros da banda foram morar em uma casa numa floresta. E lá eles, logicamente, ensaiavam, o que eu acho maravilhoso, né? Que não tem vizinho para eles incomodarem. Então, essa banda tinha uns desentendimentos
e às vezes eram brigas que terminavam com um tiro pro alto. Essas coisas, né, que toda banda tem. Teve um episódio que o vocalista esfaqueou o Euronymous. Inclusive, esse vocalista tirou a própria vida nessa casa da floresta e quando o Euronymous chegou em casa e viu o vocalista banhado em sangue antes de chamar a polícia, ele foi correndo comprar uma câmera e tirou uma foto da cena. Essa foto virou uma capa de um disco deles. Daí ele foi dar a notícia aos outros membros da banda e falou: Ei, caras, o Dead fez uma coisa realmente muito legal. Ele se matou. Relaxa, eu tirei as fotos de tudo. Dead era o nome artístico do vocalista. Ele entrou para a lista dos 50 melhores vocalistas de metal de todos os tempos. Era obcecado com a morte e até deixou uma carta falando que ele já planejava fazer isso há 17 anos e por isso ele usou esse nome artístico de Dead, que significa morte, e que ele queria morrer na floresta porque era um lugar que ele sentia que pertencia, que ele não era daqui e estava escrevendo aquilo enquanto aguardava a morte porque já tinha se cortado, mas como a faca estava cega, ele achava que ia ter que explodir a cabeça. E foi o que ele fez. Finalizou com um tiro de espingarda. Ele deixou umas músicas e um dinheiro para os colegas. Euronymous usou a morte do vocalista para gerar uma imagem maligna para a banda. Na época, surgiram boatos de que ele teria feito um ensopado com os pedaços do cérebro do falecido e também colares com pedaços do crânio. E essa questão dos colares foi confirmada. Esses colares foram dados aos músicos ao qual o vocalista falecido gostava. Os músicos até confirmaram que receberam esses colares de crânio. Depois desse episódio com o vocalista, as coisas começaram a desandar um pouco na banda porque Euronymous ficou meio extremista, meio obcecado com coisas obscuras, e aí os membros começaram a sair da banda, só o baterista que ficou, e depois entraram outros membros que não duraram muito porque eles eram ameaçados de morte pelo Euronymous. Varg começou a tocar baixo como convidado com a banda Mayhem, e como Euronymous tinha muita influência e era dono de uma gravadora, ele se ofereceu para lançar o trabalho solo dele. Essa amizade foi se estabelecendo e como Varg morava longe, umas 7 horas de carro até Oslo, onde Euronymous morava, ele às vezes dormia na loja do Euronymous. Essa loja era tipo um point muito frequentado por músicos de outras bandas de metal e na loja tinha um porão onde eles bebiam, ouviam metal e, sei lá, adoravam Satanás. Inclusive, a loja hoje é um ponto turístico e vários membros de bandas famosas já foram lá e tiraram foto. Varg e Euronymous faziam altas merdas juntos. Eles acharam que seria uma boa ideia queimar igrejas, tipo igrejas históricas de séculos de existência. Em 6 de junho de 92, uma igreja que era um dos tesouros arquitetônicos da Noruega, datada do século XII, pegou fogo por incêndio proposital. Em janeiro de 93, uma série de ataques incendiários ocorreram em pelo menos outras 7 igrejas, incluindo uma na véspera do Natal de 92. Haviam rumores de que a motivação por trás desses incêndios era o satanismo, e, lógico, os suspeitos passaram a ser os satanistas declarados. Varg deu uma entrevista e disse que não dá para dizer que ele que queimou as igrejas, porque não foi ele quem começou os incêndios. Esse incêndio de 6 de junho de 92 foi tido como uma vingança, porque nessa data, séculos antes, 6 de junho de 793, os cristãos violaram as sepulturas dos vikings. Os suspeitos deixaram até um bilhete que dizia: para cada 10 igrejas queimadas, um pagão é vingado. Depois,
Euronymous, que esteve em pelo menos um desses incêndios, deu uma entrevista a uma rádio sueca e falou sobre as igrejas incendiadas. Ele falou que quando uma igreja é queimada, você acaba espalhando a tristeza e isso é algo muito bom. Em janeiro de 93, um artigo de um dos maiores jornais impressos da Noruega trouxe uma entrevista anônima. Anônima naquela época, hoje sabemos que quem deu a entrevista foi o Varg, onde ele falou que queimou as igrejas e matou um homem com a intenção de espalhar o medo para promover o black metal e atrair consumidores para a loja Inferno. Quando o artigo foi publicado, Varg e alguns outros metaleiros foram presos. Todos foram interrogados, mas liberados por falta de provas. Daí, querendo ou não, ele terminou queimando o filme de Euronymous porque ele citou a loja dele e pouco tempo depois desse episódio, Euronymous decidiu fechar a loja Inferno porque ele começou a atrair uma atenção da polícia e da mídia. No início de 93, um clima tenso surgiu entre Euronymous e Varg, e a relação que era até então de amizade começou a virar uma rivalidade. Eles estavam competindo quem era mais do mal e quem tinha mais admiradores. Algumas pessoas chegaram até Varg e falaram que Euronymous estava planejando uma emboscada para ele, manter ele em um cativeiro e filmar a morte dele. Depois de ouvir isso, Varg começou a temer por sua vida e estava paranoico sobre Euronymous. Na noite de 10 de agosto de 1993, Varg e um amigo viajaram de Bergen até Oslo e chegaram ao apartamento de Euronymous. Reza a lenda que, naquela mesma noite, não só Varg queria matar Euronymous, Euronymous também planejava matar Varg. Chegando lá, eles discutiram e Euronymous correu para a cozinha onde pegou uma faca. Varg também tinha uma faca ao qual ele esfaqueou Euronymous até a morte. O corpo foi encontrado numa escada fora do apartamento com 23 facadas, 2 no alto da cabeça, 5 no pescoço e 16 nas costas. Inicialmente, a mídia culpou a cena do black metal sueca pelo crime, mas logo depois chegaram até Varg, que negou todas as acusações, dizendo que apenas queria se defender. Ele disse que descobriu que Euronymous estava planejando uma grande tortura para ele com armas de choque e filmagens dele morrendo. Euronymous contou isso a um grupo seleto de amigos e um deles contou a Varg. Ele contou que subiu as escadas até o apartamento de Euronymous no 4º andar. Chegando lá, ele aguardava na porta. Os dois iniciaram uma briga, mas que a maioria dos ferimentos do corpo dele foram causados porque ele caiu sobre vidros quebrados no chão enquanto eles se confrontavam. Depois do assassinato, Varg e seu amigo dirigiram de volta até Bergen. No caminho, eles pararam em um lago e se livraram das roupas ensanguentadas. Varg foi preso em 19 de agosto de 1993, 9 dias após o crime, para aguardar o julgamento que começou em 2 de maio de 94. Durante o processo judicial, Snorre Hut, o amigo que o levou de carro até Oslo e ficou do lado de fora durante o assassinato, foi julgado junto com ele e acabou condenado a 8 anos de prisão. Varg foi condenado a 21 anos de prisão, que é a pena máxima na Noruega. Ele foi considerado culpado de assassinar Euronymous e também por incendiar 4 igrejas. Na hora do veredito, ele sorriu. Essa foi uma imagem amplamente divulgada na mídia. Muitos outros membros da cena que estavam envolvidos no planejamento do assassinato também foram levados para interrogatório. Um amigo de Varg ficou no apartamento dele, sacou o dinheiro em um caixa eletrônico no cartão dele e alugou filmes no nome dele, tudo para tentar dar um álibi e provar que Varg não estava na cena do crime.
Mas essas provas falsas não colaram e em 16 de maio de 94, Varg foi sentenciado. Até descobriram que ele planejava explodir uma casa anarquista em Oslo chamada Casa Blitz, mas o plano não deu certo. Encontraram 150 quilos de explosivos na casa dele. Ele só confessou uma coisa, que roubou os explosivos. No dia da sentença de prisão, 2 igrejas foram queimadas por apoiadores de Varg. Após o funeral de Euronymous, a banda Mayhem decidiu continuar e trabalharam para lançar o álbum que já estava pronto, um álbum onde Euronymous e Varg tocaram juntos. A família de Euronymous pediu aos membros que removessem a participação de Varg do álbum. Eles até prometeram que fariam isso, mas não cumpriram, e o álbum foi finalmente lançado em maio de 94, com o assassino no baixo e a vítima na guitarra. Uma parte da cena norueguesa considerou Varg um traidor por matar Euronymous e virar as costas para o satanismo, mas Varg falou que ele nunca foi satanista. Os fãs viram a morte de Euronymous como uma perda significativa para o movimento e alguns fãs de black metal juraram vingar a morte dele. Alguns anos após o crime, uma nova geração de músicos tentaram ganhar credibilidade endeusando Euronymous e ele recebeu o título de pai do black metal. Todavia, muitos amigos de Euronymous, colegas de banda e pessoas que conviveram com ele falaram do assassinato com indiferença. Em 1998 saiu um livro contando essa história e em 2019 saiu um filme baseado no livro chamado Senhores do Caos, Lords of Chaos, que conta a história dessa banda com todos os eventos infames, como se Euronymous estivesse narrando. Quem interpreta o Euronymous é o irmão do Macaulay Culkin. O livro comenta como é surpreendente que eles pouco se importavam com a vida ou a morte um do outro. Tem depoimentos de amigos de Euronymous e eles dizem que não ficaram chocados com a morte dele. Um desses amigos disse que não foi estranho que ele tenha acabado sendo morto porque ele pensava que podia ameaçar pessoas sem ter nenhuma consequência. Ele também disse que muitas pessoas sentiram foi alívio quando ele morreu. Varg saiu da prisão em 2009, depois de passar 16 anos preso. Durante seu tempo na prisão, ele gravou 2 álbuns. Eu pesquisei que a prisão norueguesa é considerada a melhor prisão do mundo. E é mesmo, pode até gravar álbum. Em 2003, Varg conseguiu fugir da cadeia e foi pego 19 horas depois com um carro roubado, cheio de facas, um rifle, uma máscara de gás, roupas de camuflagem, um GPS portátil, mapas, uma bússola, um laptop e um celular. Ele contou para a mãe dele que fugiu porque foi ameaçado de morte por outros presos, mas descobriram que ele queria fazer um ataque terrorista na França. Atualmente, Varg vive com sua esposa e 7 filhos. Chegou a criar um canal no YouTube, mas como ele fazia muitos discursos de ódio, e uma das políticas aqui da plataforma é que não se pode fazer discursos de ódio, o canal dele foi deletado por infringir as diretrizes. No Twitter, ele causa muita polêmica, falando que ele é mais assustador na vida real e que ele odeia o Brasil. Essa história tem 2 lados, quem defende o Varg e quem defende o Euronymous. Ambos os lados falam que a história está distorcida, que não era bem assim e blá blá blá. Os eventos trágicos foram objeto de inúmeros filmes, livros, documentários. Várias bandas também fizeram músicas contando essa história. Vocês já assistiram ao filme? Eu confesso que fiquei bastante curiosa, mas ainda não assisti. Vocês conheciam esse caso? Eu tô gravando esse vídeo no dia do rock, 13 de junho, mas foi pura coincidência. Se você curte acompanhar e conhecer novos casos, se inscreva no canal porque eu vou trazer mais vídeos como esse
Por hoje eu fico por aqui. Eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!